Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. No filme A Espera de um Milagre, o protagonista, o Coffey, o Michael Clarke Duncan, saudoso, ele começa o filme condenado à cadeira elétrica. E ao decorrer do filme, o espectador, o roteiro, vai dando esperanças para o público de que aquela execução pudesse ser revertida, ou que ele pudesse fugir da cadeia com a ajuda dos carcereiros, para no final ter o banho de água fria, a decepção e a emoção de todo mundo, e ele acaba realmente sendo executado, e o desfecho é tal qual o filme começa. Esse foi o roteiro basicamente de Paysandu 2, Confiança 1. A gente começa bem na defesa, Matheus Emiliano começa a operar alguns milagres, tal qual o próprio John Coffey, e a gente consegue fazer um gol com o Ícaro, né? O sonho de voar, tal qual o Ícaro da mitologia, já estou aqui misturando filme com mitologia, e para no final a pena, né, o desfecho ser exatamente como se esperava, como estava planejado. Enfim, as asas de Ícaro derretem ao chegar muito perto do sol, ao chegar muito perto da glória. Ele cai, o Confiança toma virada no final do jogo e a gente acaba dando mais um passo, dessa vez moral, muito mais moral do que futebolístico, para a Série D do Campeonato Brasileiro. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju. Vamos aqui para um pós-jogo quase sem roteiro. A primeira parte foi roteirizada, não lembrar de tantos detalhes assim do filme A Espera de um Milagre. Mas vamos falar aqui desse jogo, dessa partida que nos deu a esperança de escapar do rebaixamento. A gente ficou alguns minutos, segundo tempo quase todo, ela ainda deve ter ficado 1 hora fora da zona de rebaixamento, né? Acabou que a gente tomou a virada no final, o Anápolis também virou o seu jogo no final, e mesmo que a gente tivesse vencido o Paysandu, a gente estaria na zona de rebaixamento, mas ainda que tivesse vencido e na zona de rebaixamento, acho que o contexto seria outro, porque a gente estaria com 3 pontos a mais, teria uma possibilidade real. Mesmo com um empate não seria tão ruim, porque a gente ainda tem 2 jogos em casa, teria chance. Chance ainda temos, óbvio, né? Tem o Barra tá só a 3 pontos e agora o Anápolis está a 3 pontos. Ainda tem o Itabaiana ao alcance, o próprio Volta Redonda ao alcance. Então, possibilidades tem, mas como eu falei no vídeo anterior, após o empate contra o Itabaiana, a possibilidade desse time mostrar alguma coisa é pequena. Sendo bem sincero, eu até senti uma vibração maior nesse jogo, muito por conta, acho, de uma formação melhor feita, né? Quem diria que preencher mais o meio-campo faria com que o time rendesse mais. Tudo bem, a gente só não se enrolou mais no placar por conta da boa atuação de Matheus Emiliano, tranquilamente o melhor jogador em campo. E talvez, eu não sei, assim, talvez enquanto torcedor, eu não sei se eu me apego àqueles minutos de esperança ou se eu me apego à tristeza profunda que me acometeu depois. Por isso que eu não gravei esse pós-jogo ontem. Ontem eu não queria mais um pós-jogo com cara de bunda, lamentando, que é mais ou menos o que eu tô fazendo agora, mas enfim. Acho que naquele momento, realmente, eu tava de luto. Naquele momento eu senti a ficha cair, que a Série D era inevitável, e dessa vez eu até passo um pouquinho de pano para os jogadores, não passo para o técnico, nem passo para a direção. O time estava conseguindo competir, estava conseguindo brigar, e aí justamente 2 jogadores que sempre estão nas listas das confusões, estão nas listas dos problemas, entraram na partida. Não vou falar quem, vocês que acompanham Confiança sabem, também vou me preservar aqui do processinho. E esses jogadores entraram e foram realmente artífices ali dessa virada que a gente tomou. Não conseguiram render, e assim,
E o mais revoltante é que tinham outras peças para colocar. Ah, Mike, mas essas peças vêm jogando, mas eles vêm jogando tão mal que realmente botar, por exemplo, um centroavante no lugar do ponta, sendo que esse centroavante, Maicon Aquino, já jogou de ponta, é um jogador que notadamente tem alma, tem garra, poderia fazer algo diferente, ou até mesmo um zagueiro no lugar do volante que entrou. Enfim, e aí essas entradas, parece que as tais das maçãs podres fizeram com que o time apodrecesse mais uma vez, tomar uma virada do Paysandu. E agora, assim, claro que a gente sempre, eu não vou mais entrar nesse mérito quem acredita, quem não acredita, mas é muito difícil. É muito difícil. E principalmente, a gente já passou por um rebaixamento recente, rebaixamento da Série B, mas aquele foi um rebaixamento com honra. Esse vai ser um rebaixamento com muita desonra. 12 pontos a essa altura do campeonato é assim, é um absurdo. É um absurdo pro tamanho, pra história que o Confiança tem. E pro outro lado, a gente olhando esse time, a gente não entende como esse bando aí conseguiu fazer 12 pontos. Enfim, a gente vai encerrar essa Série C desonrado, rebaixado, com uma cisão interna muito grande, com a torcida sem acreditar no projeto da SAF e o próprio projeto da SAF não dando nenhuma resposta. Não dando nenhuma resposta. Tá simplesmente esperando o desfecho para fazer o balanço, se é que vai ser feito, para fazer mudanças, se é que elas virão. Na cabeça do torcedor, a gente está construindo uma SAF que é base, que tem como objetivo básico revelar jogadores. Eu já tenho um vídeo sobre isso, explicando que eu não vejo essa dicotomia comum, mas a gente precisava ter uma resposta à altura do que a gente merece. Nem que seja um pedido de desculpas e um comprometimento de que tenta melhorar na temporada seguinte. E às vezes você pelo menos se compromete, tenta, acerta ou não, mas você dá alguma satisfação. O próprio rebaixamento que eu citei agora da Série B do ano passado teve esse processo de não, vamos tentar, e se tentou de uma forma bem atabalhoada, que acabou culminando na renúncia do presidente e em todo o processo que vivemos até hoje. Mas algo foi tentado, algo foi falado. Dessa vez é só o silêncio. É como se o time não tivesse na zona de rebaixamento. É como se o time tivesse chances reais de escapar de um rebaixamento que está desenhado desde a derrota vexatória no jogo contra o Barra aqui. Falando um pouco sobre o jogo, a Confiança realmente mostrou ali que com um pouquinho mais de organização, conseguiu resistir bem às investidas do Paysandu. Claro, teve o mérito do Matheus segurar a onda ali, mas não só conseguiu resistir às investidas, como tinha algumas boas saídas, tanto é que conseguiu o gol em uma falta muito bem batida por Ícaro, que já vinha ensaiando essa cobrança de falta. Mais uma vez, os nossos gols saindo da bola parada, mas enfim, é o que a gente tem a oferecer e que assim seja. E mostrando que, mais uma vez, o treinador faltou a experiência de identificar que alguns jogadores já não vêm jogando bem, que não adianta insistir, não adianta se apegar ao passado, seja mais distante, seja recente, de boas atuações que eles fizeram. Se nos últimos 4, 5, 6 jogos não vem jogando bem, não adianta. Não adianta, tenta outro jogador, tenta outra abordagem, talvez um jogador que possa ter a gana, a garra de tentar abraçar uma oportunidade, como o próprio Matheus Emiliano está mostrando aí, essa gana, essa garra, como o volante que entrou, que esqueci o nome dele agora, estava muito tempo machucado e fez uma boa partida também. Enfim, um erro crasso do treinador que acabou custando, não vou nem dizer os 3 pontos, que custou dava para pontuar. Realmente chegou um momento ali que o gol do Paysandu era uma questão de momento, né? Mas o Paysandu começou a empilhar atacante, dava para sair no contra-ataque. A gente escolheu as piores peças para tentar fazer essa saída e com isso acabou abrindo a margem para a virada bicolor. É isso. Agora vamos... Próximo domingo à noite temos o Maringá aqui em Aracaju e vamos para essas últimas partidas para fazer uma despedida. Espero que agora que eles se conscientizem, fazer uma despedida digna da Série C
E quem sabe, eu tô doido pra me iludir, tô doido pra acreditar no milagre, como eu cheguei a acreditar ontem. Mas não foi o caso. É isso, deixa a sua opinião aí, o que é que você acha, o que é que você... Qual é o seu sentimento perante esse jogo, pra gente seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.